Voltei e vou te contar tudo o que tá acontecendo em A Fazenda 12. É eita atrás de eita, gente. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Ana Oliveira e esse eu não te conto. E aqui tem tudo sobre os principais realities. Agora só estamos falando de A Fazenda. Então se você curte, se você gosta, já se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei no vídeo que é muito importante e deixa o seu comentário que é sempre muito bem-vindo, tá bom? Tem vídeo todo dia, toda hora, então ativa o sininho para não perder nada. Sempre que tem vídeo novo eu aviso vocês lá na comunidade também. Agora vamos para o que interessa. Ânimos abalados, casa dividida e repercussão sobre as últimas tretas. Sobre a treta entre Raíssa e Carol Narizinho, Jojo conversou com a Carol pela manhã e foi solidária a Carol. Aliás, Jojo criticou a Raíssa e disse que se fosse com ela, Jojo, ela teria sido expulsa porque ela teria agredido Raíssa. Carol disse pra Jojo que ficou esperando Raíssa bater nela, assim Raíssa seria expulsa. E nesta treta, Carol e Raíssa têm os dois lados da moeda, aqueles que defendem a Raíssa e aqueles que defendem a Carol. Os que defendem a Raíssa apontam que Carol nunca curtiu, nunca gostou realmente da Raíssa, apenas a tolerava porque ela estava inserida ali no grupo das meninas e esperou esta oportunidade, sabendo como a Raíssa é, como a Raíssa reage, para poder cutucar e talvez provocar uma expulsão. E aqueles que defendem a Carol apontam que a Raíssa realmente passou do ponto, não tinha necessidade de reagir daquela forma e em uma outra discussão, talvez em uma próxima discussão, Raíssa possa realmente ser expulsa por agredir alguém lá dentro. E ainda tem a questão da doença da Raíssa, o transtorno de borderline, que faz com que ela se sinta rejeitada e tenha reações exageradas, que a própria diz que não lembra, que não vê, que não enxerga quando tá fazendo as coisas. Enfim, muita gente acha que tudo que a Raíssa faz é por conta dessa doença e tomou as dores da Raíssa por causa disso, mas tem gente achando que a Raíssa usa isso também como uma certa desculpa para poder reagir dessa forma e que a Raíssa tem sim consciência das coisas que está fazendo. Mariano e Jojo acertaram os ponteiros, tudo porque o Mariano também ferrou a Jojo lá no joguinho da discórdia, apontando que a Jojo fala grosseiramente, voltou nesse assunto e a Jojo não curtiu isso. Logo pela manhã os dois conversaram, expuseram seus pontos de vista e no final de tudo a Jojo disse que ela tem a impressão que Jaqueline e Mariano querem passar a imagem de casal perfeito. Mas por fim ela e Mariano conseguiram se resolver. Bom, o fato é que Jojo curte o Mariano, por isso muitas vezes ela acaba ouvindo a opinião dele e acaba se entendendo com ele. Mas ela não gosta de ser criticada e se eles continuarem batendo nesta tecla que Jojo é grosseira, que atrapalha a convivência em relação a isso, pode ser que futuramente ela se indisponha com os dois novamente por causa disso. Lucas Selfie e Juliano analisaram o comportamento da Raíssa em relação à treta, né, e as outras tretas também que ela já teve lá dentro. E o Lucas disse que não quer pegar essa energia para ele, que a pessoa foi lá para brigar e que ele não quer isso para ele. Porém, mais tarde, Lucas e Raíssa já estavam bem agarradinhos, já estavam próximos um do outro. Ou seja, ainda não ficou muito claro quais são as intenções de Lucas em relação a Raíssa. E embora esteja evitando algumas pessoas, Jojo fez o almoço normalmente, mas depois no quarto ela conversou com a Stephanie e falou a respeito da Raíssa, criticou Raíssa novamente, falou num geral a respeito das pessoas lá dentro e disse a Stephanie que ninguém lá é amigo de ninguém, que no máximo eles têm afinidades com as pessoas. Desde o joguinho da discórdia, desde que surgiu aquela história lá que foi jogada na roda pelo Juliano, de que saiu uma fofoca no quarto, que Jojo não ia ajudar na baia, a Jojo tem evitado a Victoria e a Luísa. A Luísa por ter espalhado essa conversa pela casa, de que Jojo não ia ajudar na baia, e a Victoria por não ter chegado na Jojo para conversar sobre isso e ter se incluído nessa conversa aí da Luísa. Rolou festinha patrocinada, eles beberam, curtiram, se divertiram e conversaram bastante. Jojo conversou com Stephanie, que estava sem voz e não conseguia quase responder ao que o Jojo perguntava. E a Jojo falou sobre a Luísa, falou sobre a Raíssa, abriu os olhos de Stephanie para algumas coisas. Jojo disse que adora a Luísa, que tem um carinho por Luísa, mas que acabou a brincadeirinha, a risadinha, que já teve uma segunda vez e que na terceira não vai dar certo. Jojo também disse que a sua postura vai mudar dentro da casa após os últimos acontecimentos envolvendo seu nome
e sobre o leva e trás da Luísa. Sobre alertar a Stephanie, ela disse que a Raíssa vai fazer papel de excluída e pediu para a Stephanie não se envolver nisso. Ainda sobre Luísa, ela disse para a Stephanie que Luísa sabe que as meninas vão comprar o seu barulho, por isso ela chega contando uma história totalmente diferente e as meninas acabam acreditando na versão da Luísa. Quase sem voz, Stephanie disse que confia em Jojo e que agora vai se atentar ao que Jojo lhe disse. E alguns dias depois de brigar com a Thaís lá no quarto, dizendo que Thaís era forçada, que Thaís ficava tentando se enfiar no meio delas, Stephanie interagiu com a Thaís pela primeira vez depois da treta. Foi lá contar que estava sem voz, que estava com dor, e a Thaís foi bem receptiva. Durante esta atividade, Lid e Luísa interagiram, conversaram bastante, e a Lid chegou até mesmo a explicar para Luísa que o negócio de ficar falando inferno é em relação àquela personagem Carminha da novela Avenida Brasil. Luísa disse que mesmo assim acha isso muito pesado, essa palavra é muito pesada, mas a Lid parece que não concorda não. Lembrando que esta palavra, a palavra inferno, foi a palavra que Mirella usou contra a Lid lá no joguinho da discórdia, apontando que a Lid fica falando isso o tempo todo, trazendo coisa ruim para casa. E enquanto eles brincavam de mímica, depois da festinha lá na sala, Biel e Thaís brincavam de outra coisa lá no quarto. Os dois resolveram mexer o edredom. No ofurô, Lucas e Lipe conversaram bastante a respeito da formação da roça de hoje à noite e inclusive sobre os poderes, os possíveis poderes do Lampião. Lembrando que Lipe está em posse do Lampião e ele é quem vai determinar quem vai ficar com o poder verde ou o poder vermelho. O poder da chama vermelha diz que quem tiver esse poder vai ficar imune e pode imunizar uma outra pessoa durante a formação da roça. Mas ainda tem o poder verde que a gente não sabe qual é. Deu a entender que o Lipe quer salvar a Lid desta roça, então será que ele pode dar esta imunidade para a Lid? Ele também falou sobre talvez empatar a roça para que a Luísa possa desempatar, uma vez que a Luísa é a fazendeira. Depois eles falaram sobre a briga da Raíssa com a Carol e o Lucas disse que não foi com ele e que ele não vai comprar a briga de ninguém, porque quando ele brigou com a Luísa, ninguém comprou a briga dele. E ainda disse pro Lipe que ele não sabe o que realmente houve. Lipe disse que nada justifica a reação da Raíssa. Durante esta conversa, Lipe também se mostrou preocupado em como sua imagem está sendo passada aqui fora e ele tem medo de sair rejeitado, igual ao Patrick saiu no BBB 20. Depois, em uma outra conversa, já envolvendo a Jaqueline, a Victoria e o Lipe, o Lucas falou a respeito deles não terem atividades na segunda-feira. Ele disse que é um tédio desgraçado e ficou lá sugerindo algumas coisas que eles poderiam fazer nesse período que acaba ficando ocioso. Eita, será que Lucas seria um forte candidato a ser um produtor de A Fazenda? Quem sabe, né? E nesta conversa eles também falaram sobre a roça e Lipe prometeu que vai tentar proteger a Lid. Bom, e o Lipe vai estar com a faca e o queijo na mão para poder fazer isso, né? Porque um dos poderes do Lampião, inclusive, é a imunidade, como eu já falei aqui para vocês. Mas ele tem outras pessoas, outras prioridades lá dentro. Então, ele pode ficar dividido entre o Lucas e a Lid. A gente só vai saber durante a formação da roça mesmo. E falando em Lid, durante uma conversa no quarto entre a Victoria e a Luísa, elas falaram a respeito da Lid, voltaram a criticar a Lid, porque a Luísa perguntou em quem Victoria votaria, e a Victoria disse que votaria na Lid, que por enquanto a Lid é a sua opção. E elas falaram que Lid fica se vitimizando, que ela não quer se enturmar, e aquela coisa de sempre. Como eu já disse, Luísa e Victoria estão sendo evitadas pela Jojo, estão sendo ignoradas por Jojo, e as duas conversaram sobre isso. Elas falaram que estão sentindo falta de conversarem com a Jojo, mas a Victoria disse que vai deixar a Jojo a procurar para conversar. Luísa disse a mesma coisa, disse que vai deixar a Jojo no seu devido tempo e ir falar com ela. Eita, gente, será que Jojo vai procurar uma das duas ou as duas para conversar? Aparentemente, o ranço de Jojo por Luísa só aumenta a cada dia e a Jojo já falou que vai ficar quietinha no seu canto para a coisa não piorar. E antes de dormirem, Jaqueline resolveu desabafar com Mariano sobre o título de Miss. Ela disse que, na verdade, isso é um estado de espírito. Ela não quer passar essa imagem de perfeitinha, que fala o português correto, que se senta à mesa corretamente, mas que ela foi ensinada a ser assim. Jaqueline disse que quando o Mion faz uma pergunta, por exemplo, talvez ela pudesse ser mais coerente, mas vira uma chave na sua cabeça que ela responde muito Miss.
Ela também falou a respeito de formar casal lá dentro, que se ela quisesse ser o casal perfeito, o casal que mais combinasse, ela teria formado casal com JP e não com Mariano, porque para o público, ela e JP seriam mais parecidos. Lid parecia bem agitada, ficou perambulando pela casa enquanto todo mundo foi dormir, inclusive deu um susto na Luísa, porque a Luísa saiu do quarto e a Lid estava lá parada, olhando para o nada. Não contente, ela foi lá na despensa, ficou lá na janelinha, ouvindo o que o pessoal estava falando no quarto. Depois, finalmente, eles abriram a porta e ela e Lucas Selfie foram lá para fora ficarem conversando a respeito do jogo. Lucas e Lid criticaram a Luísa e até riram daquela situação do Raça Negra, de novo, né? Falaram sobre isso. E o Lucas deu a sugestão de que a produção poderia levar o Raça Negra ao vivo lá no programa. Depois eles se mostraram preocupados com a formação da roça, principalmente a Lid, que não quer ir para a roça com a Thaís. E o Lucas sugeriu que eles todos combinassem, ou a maioria combinasse votos em Carol Narizinho. Lucas ficou lá contando os votos, dando uma de Pyong no BBB 20, mas a Lid acha que, por exemplo, a Jaqueline não vota na Narizinho. Lucas disse que se Jaqueline não votar junto com eles, não vale mais a pena proteger a Jaqueline. Eita, gente, o que será que vem nessa formação da roça de hoje à noite, hein? Vamos descobrir como pode ser essa formação. Vamos fazer um esboço aqui depois de como pode ficar essa formação de hoje à noite, tá bom? É eita atrás de eita, meu povo. Tudo sobre a Fazenda tem aqui no nosso canal. Fiquem ligados. Muitos eita, né, gente? Aí, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. E a qualquer momento eu trago mais atualizações sobre a Fazenda pra vocês. Se inscreve, se não é inscrito, deixa o seu gostei e o seu comentário também. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais!